Olá amigos, tudo bem com vocês? Aqui estamos nós para darmos continuidade à nossa matéria de direito penal. Nós estamos falando de aplicação da lei penal, de forma mais específica a lei penal no espaço. E nesse vídeo nós iremos com certeza, em primeiro lugar, terminar a lei penal em relação às pessoas, né? Resolver aquela vírgulazinha que existe lá no artigo 5º, sem prejuízo de tratados, convenções e regras de direito internacional, complementando, claro, com a Constituição Federal. Por quê? Porque nas aulas anteriores nós falávamos sobre as imunidades diplomáticas lato sensu. Se não me engano, foram 2 videoaulas sobre as imunidades diplomáticas. Agora nós vamos falar sobre as imunidades parlamentares. Quando a gente fala de imunidades parlamentares, nós estamos falando no quê? Óbvio que é no âmbito, e aí eu vou clamar aos senhores pelo conhecimento de direito constitucional de vocês. Se é parlamento, nós estamos falando de qual poder? Poder legislativo. Só que eu quero que vocês tomem cuidado, porque se nós estamos falando de imunidades parlamentares no âmbito da Constituição Federal de 88, ela vai trazer imunidades para membros do Poder Legislativo que atuam no Brasil inteiro. Então é do Poder Legislativo da União. Concordam comigo? Nós não estamos falando, por exemplo, de deputados estaduais. Nós não estamos falando, por exemplo, de vereadores. Estamos falando do Parlamento da União. E quem que faz parte do Parlamento da União, meus amigos? Membros do Congresso Nacional. Deputados federais e também senadores, deputados federais e senadores, certo? Bom, o que eu queria que vocês cuidassem, pessoal? Essas pessoas, tá? Deputados federais e senadores, eles possuem imunidade. Isso quer dizer o quê? Ao contrário das imunidades diplomáticas, que essas pessoas vão ter uma punição se for diplomatas no estado acreditante, se for cônsul no estado que envia. Os membros do Congresso Nacional não sofrem punição. Eles não sofrem punição. Então vamos colocar aqui. Isso também é importante. Certo? Imunidade quer dizer que eles não sofrem punição. Não vai ter um outro país, não vai ter um outro estado com interesse em processar e julgá-los. Não. Ok? Então, isso é uma coisa muito importante. Outra coisa que é importante, eu quero que vocês entendam que existe 2 espécies de imunidades parlamentares. Existe a imunidade parlamentar material ou penal, ou ainda substancial. E existe também a imunidade parlamentar processual. Em algumas situações, o congressista não vai ter as 2 imunidades.
Em outras situações, o congressista vai ter somente imunidade material. Talvez em outras situações ele teria só imunidade processual. O que importa aqui, pessoal, é que para a nossa prova, pelo menos para a minha matéria, o que interessa é essa aqui. Essa aqui é relevante para nós. A imunidade processual, embora exista para os parlamentares, para a nossa matéria é irrelevante. Nós não iremos trabalhar ela. Então, tudo que nós estamos falando aqui é de imunidade parlamentar material, ou seja, imunidade no que diz respeito a crimes e penas, e não no que diz respeito a processo, a mandado de busca, a prisão preventiva, etc. Isso não nos importa. Ok? Bom, a grande pergunta que se faz aqui é o seguinte: nas imunidades diplomáticas, por que motivo aquelas pessoas tinham a imunidade? A imunidade existia porque o interesse não era do Brasil em aplicar a sua lei, o interesse é do estrangeiro, até porque essas pessoas eram, na verdade, longamanos do estrangeiro. Isso é muito importante que a gente saiba. Todavia, quando se fala em imunidade parlamentar, é com base no que os parlamentares precisam ter imunidade? É a segurança, amigos. Segurança de quê? De exercerem livremente suas funções, suas prerrogativas. Livres de quaisquer pressões e ameaças. Inclusive ameaças de processos judiciais, certo? Tá aqui. Então, para manter essa segurança, a Constituição previu para essas pessoas as suas imunidades. Vocês lembram quando eu falei para vocês sobre a questão de renunciabilidade? Se é renunciável ou não é a questão da imunidade? Na questão da imunidade diplomática, o diplomata, o cônsul, ele não pode renunciar, a não ser o Estado acreditante ou o Estado que envia. Já aqui, para os congressistas, não tem essa possibilidade. Então, essa imunidade, ela é sempre, meus amigos, irrenunciável, certo? Não existe uma possibilidade de um parlamentar abrir mão da imunidade. Então, se vocês ouvirem no dia a dia assim, fulano vai ser processado criminalmente pelo que disse em plenário, cuidado, porque alguém vai dizer, não pode, mas se ele tivesse a consciência tranquila, ele abriria a mão e responderia, provava que não pode, não tem previsão legal. Não pode renunciar a essa garantia, certo? A imunidade, ela é irrenunciável. Pelo menos a imunidade que nós estamos trabalhando aqui, que é a imunidade parlamentar material, certo? Ela é irrenunciável. Bom, mas entrando um pouco mais a fundo agora, nessa questão da imunidade parlamentar material, o que ela garante para o parlamentar, para esses caras aqui? Garante, amigos, que eles não vão ser responsabilizados
pelas suas manifestações escritas e orais. Esse é o limite. Vamos por aqui então, ó. Os deputados federais e os senadores, eles não são responsabilizados, mastigado para vocês aqui. Por suas manifestações escritas e orais. Logo, meus amigos, escritas. Ah, não, ameaças está aqui. Ameaças é de cá. Achei que eu tinha emendado tudo. Logo, eu não estou falando que o parlamentar tem imunidade ao cometer um crime com violência ou grave ameaça, que ele tem imunidade ao cometer um homicídio, que ele tem imunidade ao cometer um estupro, não, ou um crime contra a administração pública. Nesses casos, se pode até discutir em que momento que ele possa ser processado e punido. Se é depois de acabar o mandato, se é depois de ser cassado, mas ele vai ter a responsabilidade, ele não está imune. Mas, quando se trata de manifestações escritas pelo que ele escreve e o que ele fala, isso sim, certo? Nós vamos ter, então, a imunidade dele, certo? Quem diz isso, inclusive, não sou eu. Isso está na Constituição Federal, como eu já falei a vocês. Então, vamos pegar aqui a Constituição. Esse a minha aqui está abrindo. Algo deu errado? O que deu errado? Vamos ver. Não, nada errado já. Comentários. Ué. Já colocar aqui o artigo 53, caput da Constituição. Muito bem. Vamos lá. Artigo 53. Venham comigo, por favor. Muita gente pensa que a Constituição está limitada ao artigo 5º, né? Tem muita água para rolar. A Constituição é grande. Estou no 43, estou chegando no 53. Sei que existe uma forma mais fácil de fazer isso. Uma hora eu vou saber. Bom, o 52 aqui é apenas para mostrar que o 51 fala da Câmara dos Deputados, certo? Câmara, ou seja, os deputados federais. Depois o Senado Federal. E o 53 fala dos deputados e senadores. E vejam que questão bacana o que diz aqui. Ué? Bom, eu não vou mexer mais para não dar tilt aqui. Os deputados e senadores são o que, meus amigos? Invioláveis. Invioláveis de quais esferas? Civil e penalmente. E olha agora a abrangência disso. Por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Opiniões, não importa se elas são escritas, se elas são faladas, palavras e votos.
que eu quero que vocês cuidem aqui? Essa imunidade, ela é absoluta. O que quer dizer isso, ser absoluta? Isso quer dizer o seguinte, vamos supor que um parlamentar, ele fale um monte de impalpérios, tá? No plenário. Vamos supor que depois ele encerra a sua atividade legislativa, ou então ele é cassado por algum motivo, e aí ele volte a ter uma vida normal, civil. Ele pode ser responsabilizado por aquilo que ele falou durante o mandato? Não, não. Ali ele está imune, certo? Ele tem segurança para poder trabalhar com tranquilidade nesse sentido. É por essa razão, pelo 53 caput da Constituição Federal, que o Congresso Nacional, os membros do Legislativo da União, têm a inviolabilidade civil e penal. Agora, cuidem. Por quê? Fala ali, por exemplo, que eles são invioláveis administrativamente. Ou seja, civilmente significa que eles não podem sofrer uma sanção de reparação de perdas e danos, de danos morais, etc. Penal significa que eles não estão submetidos a um processo criminal. Eles não podem ser presos, não podem sofrer uma pena, não pode ser imputado a eles um crime. Ok? Mas e administrativamente? Está dizendo aqui, eles são funcionários públicos. Será que eles estão, amigos, imunes também a sofrer uma sindicância, um processo disciplinar? Ali não diz nada, né? Outra coisa, ali está dizendo que eles estão imunes disciplinarmente falando. Eles podem sofrer alguma sanção disciplinar pelo seu código de ética ou algo assim. Aqui está dizendo que eles são invioláveis politicamente. Pois é, a Constituição, ela se omitiu nesse sentido. Aí o STF teve que se manifestar. O Supremo teve que tratar do tema. O Supremo teve que pensar assim, tá, como é que fica a situação desses congressistas nos casos das outras situações, administrativa, disciplinar, política. E o STF entendeu o seguinte, se eles são invioláveis, olhem bem, pelo maior, que são aqueles casos que a União legisla, direito civil, direito penal, com mais razão ainda, eles são invioláveis nas situações menores, que são os regimentos, por exemplo, que regulam. Por exemplo, quando é que tu vai sofrer uma sanção administrativa, disciplinar, quando tu ferir o regimento da Câmara, o regimento do Senado, o regimento do Congresso? E é inferior a essas leis federais. Então, meus caros, o legislador constituinte, para o STF, não colocou as outras imunidades por dois motivos. Primeiro, porque não competia a ele, legislador constituinte, e segundo, porque isso seria de fácil dedução. Então, aqui, amigos, com mais razão, essa inviolabilidade é absoluta. Quando vocês lerem aqui, inviolabilidade civil, inviolabilidade penal, vocês leiam também, certo? Inviolabilidade administrativa, inviolabilidade disciplinar, inviolabilidade política. Do mesmo jeito. Certinho? Muito cuidado em relação a isso. Muita atenção em relação a esse ponto também. Outro cuidado que eu quero que vocês tenham agora. Vamos puxar aqui o quadro. Nós temos que falar agora, amigos, da natureza jurídica. Natureza jurídica. O que caracteriza a imunidade parlamentar? Tá? Para Mirabete, um autor que gosta muito de falar sobre esse tema, ele entende que as imunidades parlamentares são causas de isenção de pena.
Ou seja, não pode se aplicar uma pena mesmo que a conduta seja considerada criminosa. Mas não é o que prevalece, certo? O que prevalece para nós, o que prevalece no Brasil, para a maioria da doutrina e da jurisprudência, é que as imunidades parlamentares constituem uma causa de exclusão de tipicidade. Causa de exclusão de tipicidade, ou seja, não é crime. O fato não é típico. Lembrem, para existir um crime é preciso que seja um fato típico, ilícito e culpável. Se nós não temos o fato típico, obviamente nós não temos crime. É por esse motivo que aqui nós nunca vamos ter crime quando se tratar de uma imunidade parlamentar. Vossa Excelência, tem que começar assim, né? Porque senão é quebra de decoro. Vossa Excelência é um bunda mole. Vossa Excelência é um legítimo filha da puta. Isso não é crime de injúria, porque nós temos uma excludente de tipicidade. Certo? Agora vem uma questão peculiar. Deixa eu apagar aqui para que a gente possa falar sobre ela. E já praticamente nos encaminhando para o fim das imunidades parlamentares e terminando também com esse osso de pescoço, né? Essa carne de pescoço, que são a lei penal em relação às pessoas. Ih, já apaguei tudo aqui. Que é a questão seguinte, pessoal. O nexo causal. Até vou botar um ponto de interrogação aqui. Como fica a questão do nexo causal? Como assim, professor? Eu não entendi. Assim, pessoal, tem se discutido muito na doutrina e na jurisprudência se essas escritas, se essas palavras do parlamentar precisam ter nexo causal, relação de causalidade com o que foi dito e com o que foi dito e com o exercício de suas funções. Ou seja, chamar um sujeito de imbecil, de patife, e não tem nada a ver com as suas funções, será que mesmo assim ele tem a imunidade ou ele não tem a imunidade? Pois é, a jurisprudência teve que se debruçar sobre esse tema. Teve que se debruçar sobre esse assunto. E o que a jurisprudência decidiu? A resposta é: depende. Depende. Porque nós podemos ter duas situações. Nexo causal. Se as palavras proferidas foram em plenário, ou se foram fora do plenário. Se as palavras proferidas foram no púlpito, certo? Ou seja, amigos, ali na bancada, aí, obviamente, independe de nexo causal. Independe de nexo causal, ou seja, é irrelevante se as palavras escritas ou faladas tenham relação, amigos, com a função, certo? Com a defesa do seu exercício congressista. Não importa. Agora, se for fora do plenário, em um evento, na rua, na chuva, na rua, na fazenda, ou numa casinha de sapê, certo? Aí necessita do nexo causal.
Aí sim é necessário o nexo, tá? Necessita do nexo causal. Cuidem isso. Caso contrário, né, pessoal, não tem sentido nenhum. Seria um parlamentar batendo boca em um bar, em um restaurante. Qual é o sentido de ter a imunidade para ele? Nenhuma, né? Nesse caso, sim, ele pode vir a ser punido e responsabilizado. Outra situação que ele pode ser também punido e responsabilizado. Finalidade, olhem bem aqui. Exclusivamente eleitoral. É outra situação que se discutiu. Ou seja, um congressista pratica palavras escritas, faladas, só que com o objetivo eleitoreiro. Certo? Ou seja, ele daqui a pouco é um candidato, quer se reeleger e usa expressões de baixo calão. Ele está abrangido pela imunidade? Jurisprudência entende que não. Por quê? Porque não teria sentido o Estado permitir imunidades para essas pessoas e gerar um desequilíbrio na questão da eleição. Por quê? Porque essas pessoas estariam usando de algo que elas têm a mais, que é a imunidade, para obter vantagem eleitoral. Concordam comigo? São parlamentares, são congressistas que vão, na verdade, usar situações que vão lhe favorecer. Então, nesses casos aqui, finalidade exclusivamente eleitoral, não há, senhores, aqui a imunidade. E para terminar, para então passarmos a régua, nós temos que trabalhar sobre essas três situações aqui. 1. Congressista licenciado. O congressista suplente. E um coautor, alguém que pratica o fato junto com o parlamentar. E aí, meus amigos, eu vou ser bem direto e objetivo com vocês, tá? O congressista licenciado, embora ele tenha foro privilegiado, ele não possui imunidade. Por quê, amigos? Porque ele não está no pleno gozo de suas atribuições. O motivo é simples. O suplente, obviamente, não possui imunidade. O motivo? Não está exercendo funções parlamentares. E, por fim, o coautor, aquele que pratica junto com o parlamentar um fato, esse possui imunidade. E por que ele possui imunidade? Porque a natureza jurídica dessas imunidades são excludentes de tipicidade. Logo, se o fato não é crime para o autor, não tem como ser crime para o coautor ou para o partícipe. Logo, amigos, ao contrário do que prega o Mirabete ou a súmula 245 do STF, não tem como punir um coautor, porque a conduta é atípica. Certinho? Vencemos, então, aqui a lei penal em relação às pessoas.
Agora nós vamos para situações de extraterritorialidade. Isso é assunto para outra aula. Aguardo vocês. Até mais. Tchau, tchau.